A vida tem um jeito curioso de nos dar sinais. Às vezes não é um grito, não é uma revelação súbita, é só uma rua à direita que por algum motivo você decide não pegar. É um caminho diferente, uma escolha que parecia pequena, mas que muda tudo. Foi assim que começou essa história. Alguém que sabia exatamente o que não queria mais. E por isso decidiu arriscar algo novo. Um projeto que no começo era apenas uma ideia solta no ar, até que encontrou a pessoa certa para dividir esse sonho. Um olhar criativo, acostumado a enxergar o mundo com outras lentes. Juntos, eles começaram a desenhar possibilidades, a transformar matéria-prima em algo único. E então, num dia qualquer, o som ligado no rádio acertou em cheio. A melodia, a batida, o nome da banda. E, de repente, tudo fazia sentido. O que antes era só um projeto ganhou alma, identidade e propósito. Cada peça criada passou a carregar uma história, um significado. Não eram apenas objetos, eram declarações. Eram trilhas sonoras esculpidas na madeira. A primeira homenagem veio de um grande nome do blues. Depois, outras surgiram, cada uma com sua própria essência. O que começou com encomendas feitas para amigos se transformou em algo muito maior. E quando a história começou a crescer, novas portas se abriram e mais um travessão foi adicionado a essa história. Hoje, falamos sobre quando a certeza do que não queremos mais se transforma em uma vírgula que muda o rumo de toda a história, abrindo um universo de possibilidades. Sobre aquela curva inesperada, o pisca para a esquerda, que mudou tudo. Sejam muito bem-vindos ao Vírgula, Rafinha e Rafão. Muito obrigado. Muito obrigado. Que lindo isso, hein? Gostou? Adorei. Jamais te A gente nunca tinha pensado dessa forma. Porra, Mas conseguiu botar uma poesia ali. Conseguiu colocar uma poesia. Foi muito bonito e acho que valorizou mais ainda. Nossa Senhora. A gente talvez nem imaginasse, né? Que bom. Mas a história é essa mesmo. Você contou aí com uma forma muito linda o que foi, na verdade, digamos até assim, uma catarse, sei lá se é essa palavra certa, mas assim, foi aquela vontade mesmo de não fazer mais o que eu estava fazendo, né? Então, a história começou assim mesmo. Foi uma grande vírgula, né, no caminho. Uma grande vírgula no caminho. Antes de eu conhecer a história que eu já conheço, né? Sim. Antes do nosso público conhecer essa história Sim. que eu já conheço, eu quero só dizer que eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Que isso, para nós é uma honra. Gente, vocês não sabem, mas o Rafinha é meu primo. Para quem já assistiu outros episódios de podcast, eu já falei do Jornal Magal para vocês. Rafinha, que não me deixa mentir. Nossa. A gente dividiu muita bancada do Jornal Nem Magal. Me fale. Eu já fiz muita sonoplastia já. Eu era pequena, adorava. É um homem de muitas fases. Muito criativo. E o Rafão é como se fosse a família aqui, né, sim, Rafão? Sim. É como se fosse. Pelo menos me sinto, né? Sim, eu também. É tio do meu primo. Isso. Então tá tudo em família aqui, tudo tá? Em família. E hoje nós vamos conhecer, então, a história da Steppenwood, que, antes de começar, já vou dizer para vocês, já disse algumas vezes, mas vou dizer novamente, é meu case Mentira. em relação a tom de voz para os meus alunos da pós-graduação. Ó, que honra. Então, eu sou fã, eu admiro de verdade a marca de vocês. Que legal. E vocês sabem, o Vírgula tá no 4º episódio, eu tenho uma listinha de pessoas que eu quero entrevistar ainda esse ano, e vocês foram um dos primeiros. Pô, que honra. Então, obrigado. Obrigado. Mas vamos conhecer essa história, então, Rafão? Vamos. Foi uma vírgula, uma seta. Como é que foi essa história? Então, a história foi mais ou menos isso que você falou, mas com toda essa essência aí. Na verdade, assim, quando a gente começou, eu trabalhava numa outra empresa, fazia outras coisas e tudo mais, e eu estava meio de saco cheio daquilo tudo, não só do que eu fazia, mas do ambiente todo e tudo mais. E aí, eu estava um tempo já, né, pensando, mas o que será que eu vou fazer? Será que eu vou fazer? E isso eu estava lá com os meus 42, 43 anos, com 2 filhos na escola, enfim, com todas aquelas responsabilidades que a vida vai te consumindo, né, vai te comendo, e você está ali fazendo aquilo que você faz todos os dias. E aí, aconteceu um negócio muito interessante que o Rafa, né, meu sobrinho, meu afilhado, meu parceiro de vida, meu irmão, meu amigão,
E a gente costuma sempre fazer muito churrasco, a gente gosta. E lá a gente se transforma, né? Quem participa, né, Rafa? Com certeza, consegue com certeza. ver um pouco do que a gente é capaz. e aí, assim, a gente sempre faz o churrasco e tudo mais. E daí, num domingo, a gente acabou fazendo churrasco e na segunda-feira eu tinha que trabalhar. E aí, aquele domingo começou a me encher o saco, telefone, problema de coisas já no domingo, ainda para resolver na segunda e tudo mais. Enfim, fui para casa, dormi. Na segunda-feira eu saí, parei com o meu carro na esquina da minha casa, uma rua, né? Todo dia eu saía por ali. Pisca para a esquerda, eu ia fazer o que eu fazia todos os dias. E pisca para a direita era uma coisa... Eu parei ali e pensei, pisca para a direita, eu vou fazer alguma coisa que eu não sei o que eu vou fazer. E aí foi aquele momento que eu falei, vou dar o pisca para a direita e... Literalmente. Dei o pisca para a direita e aí saí. E no caminho, meio sem rumo, assim, eu moro num bairro aqui super legal, enfim... Eu falei, puta, mas o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? E aí acho que todas as pessoas ficam todo dia, né? Se perguntando o que vão fazer. Aí eu comecei a elencar o que eu não queria mais fazer. Eu falei, puta, eu não quero mais trabalhar desse jeito, eu não quero mais vestir paletó, eu não quero mais usar sapato. Eu quero trabalhar numa coisa efetivamente que eu gosto. E eu falei, puta, o que eu gosto? Eu gosto de churrasco. Cerveja. Eu gosto de música, eu gosto... E aí foi interessante que bem nessa época, os churrascos todos a gente fazia, a gente começou naquele momento que o churrasco estava dando uma mudança assim, no Brasil inteiro. E aí tinham carnes legais, tinham facas legais, tinha uma série de objetos legais e que a gente curtia. O Rafa trazia, o Magal, o pai do Rafa também, que era o que proporcionava sempre todos os nossos sábados e domingos mais inesquecíveis, nesse termo todo de churrasco. A gente ia lá e sempre provando alguma coisa e a gente via sempre que as tabuinhas estavam... Mas não foi isso ali, não foi olhar para aquela tábua e falar, vou fazer tábua de churrasco. E no caminho eu falei, porra, eu vou fazer tábua de churrasco, porque fazer churrasco eu não vou. Eu gosto de ficar pro lado de cá do balcão. Comendo, né? Eu não vou fazer, mas eu quero participar. E aí eu falei, puta, eu tô no caminho, eu tava indo lá para Santa Felicidade, eu falei, vou numa loja que vende produto para marcenaria. Cheguei lá de manhã cedo, falei pro cara, eu quero produto para fazer tábua de churrasco. O cara tava meio com sono, ele olhou para mim e falou, pô, tábua de churrasco? E eu tava meio arrumadinho, bonitinho para ir trabalhar. Falei, cara, o que precisa? Ele falou, que máquina que você tem? Eu falei, nenhuma. Ele falou, tenho essa aqui, você precisa disso. Eu falei, então tá bom, me dá aqui. Comprei as máquinas, saí de lá e falei assim, bom, agora onde é que eu vou achar madeira, né? Perguntei pro cara, onde é que tem madeira? Ele falou, tem uma madeireira aqui, tal. Eu falei, vou chegar lá passar vergonha, não conheço. E aí as coisas foram começando, assim, na minha cabeça a serem construídas, mas assim, desse jeito. Aí eu lembro que meu sogro estava reformando a casa dele, tinham tirado uns degraus de escada lá, eu falei, liguei para ele de manhã e falei, tô indo passar na tua casa aí, pegar aqueles degraus de escada, posso? Ele falou, pode. Aí eu lembro que eu cheguei na casa do meu sogro de manhã, ele falou, o que você está fazendo aqui? Não é você está trabalhando? Eu falei, não, mas eu estou trabalhando, eu preciso de uns degraus de escada. Aí nisso ele falou, pegue, né, mas, né, e eu peguei, saí nisso, eu falei assim, eu vou fazer tábua de churrasco. Contextualiza quem é o teu sogro. O meu sogro é o Barcimo Sicupira, foi ainda é, né, o maior ídolo do Atlético Paranaense, uma figuraça. E o cara que também, eu perdi o meu pai numa idade meio jovem, assim, ele, depois que eu conheci a Flávia, minha esposa, ele virou meu pai, me assumiu, e era o cara de domingo, das costelas de domingo também, inesquecíveis. Então, o churrasco, para nós, sempre esteve na nossa casa, né? Então, eu falei, putz, é na veia, é aí que nós vamos fazer. E aí, nisso, eu saí de lá da casa do Sicupira com o degrau do braço e falei assim, bom, vamos fazer as tábuas mais legais do mundo. Eu falei assim, primeira pessoa que eu falei, quem é que vai fazer isso comigo? Com quem que eu vou dividir isso e eu não vou ser repreendido? Quem é o louco? Quem é o louco? Eu falei, não, eu tenho que falar com alguém. Esse é o meu momento. Aí eu passei a mão no telefone e liguei pro Rafinha. Falei, velho, o negócio é o seguinte, tô aqui assim, assado, comecei a contar a história pra ele. Ele falou, Rafão, não passou o porrete de ontem ainda? Não, eu achei que ele tava bêbado ainda. Eu falei, mentira. Segunda vez do dia que tá trabalhando. Eu falei, não, cara, vamos lá em casa, que eu quero te falar. E cara, vamos fazer isso, sei lá, o que você tá fazendo também, vamos fazer isso, cara. Eu tô passando, eu tinha uma caminhonetinha, passei numa obra, peguei uns pallets e falei assim, e comecei a jogar na caçamba e falei, cara, me encontra lá em casa, tá o horário que eu vou chegar lá. Cheguei com os pallets, quando ele chegou lá, tava martelando lá, fazendo a primeira mesa. Aí o Rafa chegou e falou, cara, o que você quer fazer?
Daí eu contei, ele falou, não, velho, isso aqui. Ele falou, tá bom, mas o que que é? Daí eu peguei e mostrei a primeira tábua que eu tinha feito, que eu já tinha feito. Imagina. Eu sou aquele cara que quer fazer primeiro, né? Quis mostrar o protótipo. Aí eu fiz, a hora que eu mostrei pra ele, né? Ali era pra ter acabado a sociedade. Eu mostrei pra ele o protótipo. Acho que dali veio a vírgula. Aí eu mostrei pra ele, falei, cara... Foi a primeira vírgula. Eu mostrei pra ele, cara, é isso aqui. O que você quer? O que você acha? E aí ele falou, cara, acho super legal, mas... A ideia. Tem potencial. E aí o Rafa entra na história. Mas a vírgula foi essa. É assim que a história começou e a partir dali eu já não era mais o louco sozinho, o louco das tábuas. Passou a ter o Rafa também, que naquele momento ele viu que eu não tinha futuro naquilo, mas né, que aquilo talvez tivesse muita essência, muita coisa, muita verdade ali envolvida. Ele falou, vamos fazer junto. E a partir daquele momento a gente começou a cortar as primeiras madeiras. As primeiras madeiras. Agora me conta essa vírgula do seu ponto de vista quando você recebeu esse convite. Como que foi? Como eu disse, eu achei que ele tinha bebido todas ainda, né? Ele não tinha curado da ressaca ainda. Mas eu achei muito interessante a ideia, né? Falei, pô, realmente eu tinha acabado de voltar, ido para Cuiabá, se eu não me engano, lá para casa dos nossos parentes lá de Cuiabá, que eles já trabalham com churrasco há bastante tempo. Sim. E eu tinha acabado de voltar com um monte de novidade disso, né, de churrasco. Eu falei, pô, Rafa, realmente essa parte do churrasco tá mudando muito. A gente tem visto aí que o mercado do churrasco tá crescendo, cada vez mais eventos, e os produtos são meio que iguais, assim. Então, quando ele me convidou, na hora, né, eu falei brincando, mas eu falei, pô, vamos ver o que é isso, né, vamos tentar entender, porque realmente, confesso que eu também tava procurando algo ainda, né, eu tinha acabado de voltar de Minas, morava em Minas, tinha acabado de voltar, falei, pô, vamos fazer, vamos ver onde vai dar, né. Então, quando eu vi o primeiro desenho, eu falei, puta, parecia uma baleia, né, cara? Sim. A gente tem igualzinho uma baleia. A gente já vai entrar na história do processo criativo, mas então ainda não tinha não tinha direcionamento. Era só o desenho dele mesmo e a ideia. Então, a partir daí, a gente parou e falou, pô, como que a gente vai fazer, né? Vamos desenhar, vamos fazer inspirado no quê, né? Como que vai ser o processo? Enfim, a gente tava ali, a gente viu, ele me mostrou uns modelos que tinha na internet, a gente até olhou alguma coisa, que é muita coisa de fora, né, de referência. E eu falei, cara, mas puta, vai ter que ter um propósito, né? Quando você cria uma coisa, você tem que criar com um propósito, você não cria fazendo Ctrl+C, quer dizer, até pode ser esse processo, mas acho que esse processo é um processo que não é original, né? Sim. É um processo de cópia. Então, quando eu topei fazer isso com o Rafa, eu falei, cara, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer com a nossa cara. Então, tem que ser totalmente diferente de tudo que a gente já viu aí, né? No mercado. Então, já que a gente vai começar mesmo com a mão na frente, outra atrás, uma maquininha que tinha lá, né, Rafa? E o degrau do seu Cicupira. A gente falou, vamos desde o primeiro já começar a botar meio que a nossa cara, né? Então, foi bem assim. Basicamente, foi esse o primeiro desafio, né? E aí veio, então, o processo criativo. A hora de sentar e o que nós vamos fazer? Vai ser a nossa cara? Não, então vai ter cara de cerveja? Não. Não. A gente, além da cerveja, né? Do churrasco, principalmente, a gente gosta muito de rock, de música, né? Eu toco instrumento. Eu tento. O Rafa tenta. Sem sucesso até hoje, mas tento. Mas a gente gosta, a gente sempre tem a música, né, como referência para várias coisas. E aqui em Curitiba tem uma rádio que é muito famosa, que é uma rádio de música, né, principalmente de rock, que a gente gosta bastante. Então, desde a hora que a gente começou a fazer as primeiras marteladas para montar a estrutura, que era a mesa, pra gente começar a fazer as tábuas, a gente ligou na rádio pra gente começar a ouvir música. E aí, coincidentemente, a gente estava naquele processo ali, vamos fazer, já imaginando, né, o que a gente ia construir. Começou a tocar uma música que é da banda Steppenwolf, né, que é Born to Be Wild, né, então, ali naquele momento, acho que foi a terceira vírgula, né, terceira, quarta, quinta, eu acho que dali o processo foi meio que natural. Born to Be Wild mesmo, foi o momento de falar assim, dane-se. Plano de saúde, não vou pagar. Só não quero perder um dedo. Sabe, tipo, dane-se, eu não vou mais fazer, vamos fazer isso aqui agora.
né? Então, eu acho que foi mesmo isso. Eu acho que a música e até, né, tanto que tem coisas que sempre aconteceram que a gente não precisa muito falar, né? Às vezes a coisa acontece e fala, é isso, né? Nós dois temos essa sinergia de falar, é isso. E apesar de opiniões divergentes e tudo mais, mas tem momentos assim que a gente afunila demais. Fala, cara, é isso. É isso. E a partir daquilo a gente enfia a cara e vai. Então esse foi o momento. Coincidiu que no momento eu estava fazendo faculdade de design, então para mim foi muito importante que eu aprendi a questão da disrupção, né? De você criar o processo criativo através de referências que não seja o produto em si. Então esse processo criativo foi muito interessante e até hoje lá dentro da Steppenwolf a gente tem isso muito claro. A gente nunca vai se inspirar tipo numa tábua para fazer uma tábua ou numa cadeira para fazer uma cadeira. A gente sempre vai se inspirar em alguma coisa que não seja o produto. E sair da caixinha, literalmente. Completamente. E a música, para nós, eu acho que ali foi realmente o fator que determinou todo o processo. Primeiro, o nome da empresa começou ali. Em vez de Steppenwolf, a gente usou Steppenwolf. Sim. Né? A questão do Born to Be Wild era isso mesmo. A gente literalmente vestiu a roupa, né, de selvagem, né? Nascido para ser selvagem mesmo, nesse propósito, né? Porque a gente é mofadinha também. Mas a ideia começou ali. Então, os primeiros traços que a gente foi fazendo ali foi escutando música mesmo. O que passava na rádio, a gente rabiscava, fluía, cortava, um olhava, falava, ficou legal, não ficou legal, qual que vai ser o nome, né? Como que a gente vai batizar? Aí era o nome das músicas que iam passando. Então, cada música que a gente ia tocando, a gente criava uma coisa no meio, que uma inspiração ali, baixava um santo ali na direita. Mais ou menos isso. E aí a gente batizava, né, o produto, né, a tábua com o nome da música, e a gente escrevia à mão ainda na época. Enfim, começou ali. A gente não tinha nenhum conhecimento de marcenaria, zero. Nada. Perguntava pra gente nome de madeira, a gente não sabia. Então, acho que o principal foi que ali a gente tomou decisão do nome da empresa e onde a gente queria chegar com essa empresa, né? Com onde a gente queria chegar com o produto. Depois disso, a gente foi amadurecendo e pesquisando e entrando em, né, Rafa? Chegaram a fazer cursos, alguma de coisa? De marcenaria, não. Foram aprendendo na marra. Na marra. YouTubezão. e assim, eu sempre fui um cara muito curioso também. Então, o Rafa, era muito claro a parte criativa do Rafa. E a minha sempre foi de buscar as coisas. Então, assim, eu sempre tive... Eu tenho minha mãe, coisas de família mesmo, que minha mãe sempre falava uma frase que tudo que interessa, tudo que vale ser feito, vale ser bem feito. Então, eu sempre tive esse negócio de família. Então, puta, vai fazer bem feito. Então, assim, cara, vamos fazer tábua, então vamos achar a melhor madeira. Qual é a melhor madeira para tábua? Né? Qual é o melhor produto que eu vou passar? Qual é a melhor serra? Qual é a melhor máquina? Sempre a gente buscando isso. Não tinha dinheiro para ter o melhor, mas a gente sempre buscava o que era, sempre vendo o que os gringos estavam fazendo lá na ponta, o que eles usavam, coisas até que hoje não existem aqui no Brasil, mas a gente sempre buscando e sempre botando a cabeça para funcionar, para trazer sempre o melhor. Então, sempre a questão nossa lá no desenvolvimento sempre foi assim. Até hoje a gente se pergunta, né? Por que não? Né? Por que não vamos fazer desse jeito? Por que não vamos usar isso? Então, esse para nós sempre a nossa rebeldia. Eu acho que a base da rebeldia para nós tornou uma rebeldia boa porque a gente usa muito disso que é nosso em dizer, pô, por que eu não posso fazer desse jeito? Por que eu não vou testar isso? Ah, mas é que o cara lá não vai comprar isso. Quem falou? Vamos colocar para ver. A gente gostou. E aí a gente sempre trabalhou e sempre fez as coisas voltadas para a gente. Tipo, se eu uso, se eu gostei, se eu compro... Então pronto. Pronto. Né? Pô, então é isso. A gente nunca fez para agradar os outros. A gente nunca pegou um desenho e falou, o mercado está dizendo isso, que às vezes é extremamente importante. Sim. Mas a gente nunca teve isso, sabe, Virginia? A gente sempre a gente sempre criou produtos que a gente acha legal. Né? A gente nunca pensou, vou criar para aquele nicho. Não, a gente criou em cima do que a gente achava que era legal. Positivamente e também negativamente. Eu tenho um amigão meu que é o cara mais crítico do mundo e é o meu maior crítico. O cara que eu mostro qualquer coisa para ele primeiro me olha com cara feio. Tal. Mas é meu irmão.
E quando a gente fez a primeira peça, que a gente achou que foi legal, que a gente falou, putz, é isso aqui, é por aí e tal, a gente bateu a foto e eu mandei para ele. Eu falei, cara, vou mandar para esse meu amigo. E ele? Eu não vou falar o nome dele aqui para preservar a imagem do Pascal. Mas eu falei, eu vou mandar pro Pascal porque esse meu amigo, a hora que ele, o que ele falar, cara, para nós é um caminho. E quando a gente mandou a foto para ele, ele falou assim, porra, muito tesão, hein? Pô, por que vocês não queimam assim, tipo, marca de gado, tal, que daí é uma outra história legal, essa do queimar. Daí ele falou, pô, queima aí que vai ficar mais legal ainda. E eu quero uma. Daí a gente falou, pô, acho que, né, o cara falou, eu acho que tem grandes chances. Então, assim, a gente nunca teve essa visão mercadológica da coisa. Foi coisas que a gente achava que seriam legais. Puta, já estamos fazendo churrasco, a gente gosta de rock, vamos botar toda a nossa essência em cima disso, para que a pessoa faça na casa dela um churrasco super legal, num troço super legal. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. E quando foi? Porque eu vi vocês contando que no começo cada uma era de um jeito, né? Isso. Ainda não tinha uma tábua definida Não. que era aquele modelo. Aham. E cada amigo que encomendava, vocês faziam uma tábua diferente. Uhum. Qual foi o momento, não da vírgula, mas da exclamação, assim, que vocês disseram, nossa, esse negócio tá dando certo e agora a gente precisa começar a pensar em produzir uma série de tábuas. Então, eu acho que o momento principal foi porque, assim, quando a gente começou a fazer isso, cada um tinha ainda um modelo que não era definido. Eu acho que o principal foi quando a gente aceitou o primeiro desafio nosso, que foi um evento que teve aqui em Curitiba, que foi um evento de churrasco, que foi gigantesco no Museu do Olho aqui em Curitiba. Nosso primeiro cliente, até mandar um abraço pro Gustavo da Rio Grande Carnes, que foi o nosso... Pode fazer merchan, assim? Faça. Já fiz, né? A gente aceita patrocínio, tá, Gustavo? O Gustavo. Bom patrocínio. Bom A carne patrocínio. dele O Gustavo que abriu nossa porta, na verdade, porque a gente fez as primeiras pros nossos amigos, depois a gente falou, agora vamos fazer um lote e vamos tentar vender, né? Porque a gente não vai viver só dos amigos. Primeira prestação do cartão vai vencer. Vai vencer da máquina. Então, quando a gente criou uma linha, mais ou menos, assim, a gente bateu lá na porta do Gustavo, que a gente sabia que ele atendia um público num perfil que a gente acreditava ser o público potencial, né? E até prever o que ele queria. E ele comprou a ideia da gente na hora. Acho que ele comprou por pena, né, Rafa? Ele tanto comprou que ele deu um cheque Ele pra deu nós. um cheque pra nós e nós bebemos um cheque no primeiro dia. Nosso primeiro verdade, grande verdade. negócio. Foi. E a partir daí o Gustavo viu que a gente tava se esforçando e falou, cara, vou fazer um evento no museu daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses depois. E vocês não querem montar uma barraquinha lá pra vender lá dentro e tal? Eu falei, pô, cara, a gente nunca fez evento, a gente não tá fazendo nem tábua ainda direito. A gente produzia, sei lá, uma por dia, uma Por cada, sei lá. Porque era tudo muito... As máquinas que a gente tinha, coisa muito hobby, assim, muito de casa. Não, e era E a gente por não- hobby, e né? era por hobby. Ainda. E a gente não entendia... Onde que podia chegar? Quais Onde, ferramentas serviam para o quê? Então a gente via. E daí tinha aquele negócio, sabe? Que foi um negócio extremamente terapêutico também. Exatamente. Então tinha aquele negócio. A gente ia fazer a borda, a gente queria a borda super arredondadinha para não machucar a mão, para ser um negócio confortável. E aquilo a gente pegava grosa, lima, a gente misturava ferramenta de ferro com madeira. Não tinha nada Mas a ver. ficava ali lixando e o acabamento ficava perfeito. Então, assim, a gente ficava um dia em cima de uma tábua, praticamente para fazer. Então, era extremamente personalizada. Então, assim, ali a gente tinha tudo. Ali a gente tinha amor, tinha raiva, tinha fome, era o teu dia. E, né? a gente e nós não estávamos pensando em ganhar dinheiro. Né? Sim. Nesse momento, a gente não estava pensando, tipo, puta, vai chegar um momento que isso vai dar muito certo. Mas... A gente não sabia também como ganhar dinheiro com isso. Sim. Não tinha nem ideia. Não tinha ideia. Porque, assim, esse evento, inclusive, foi um divisor de águas, porque o Gustavo pegou e jogou nosso colo. Falou, cara, querem participar? A gente não sabia e tal. Ele falou assim, mas assim, daí quando ele contou, a gente falou, legal, pra gente botar lá e tal. E a gente tinha um prazo muito curto para fazer, a gente tinha bebido o cheque que ele tinha dado, que era o nosso capital de giro. Não era brincadeira. Não, é verdade, é verdade. E aí a gente bebeu o cheque da alegria. E aí eu lembro que a gente tinha R$150 Meu Deus. destinado a isso. E a gente foi numa madeireira em São José dos Pinhais. Foi. E aí viramos a madeireira do cara, um senhorzinho muito legal. Quer dizer, ele não acha mesmo da gente. Não. Ele falou, esses caras vão comprar uma carreta de coisa. E aí nós saímos com um pedaço de madeira que a gente queria madeira tal.
que era a madeira que a gente sabia que era melhor. Ele falou, eu tenho. Sabe o cara bonzinho? Eu falei, cara, eu tenho. Mas ele tinha 30 anos atrás um estoque dele. E aí a gente conseguiu capturar, resgatar essa madeira. E aí, quando ele planou a madeira, assim, foi a primeira vez que a gente viu a madeira. Aquela era madeira suja, né? Quando a gente viu, falou, nossa. E aí nós levamos para casa, a gente fez 3 tábuas, vendemos uma pro pai do Rafa por 300. Então, 150 já dobrou. E aí era o dinheiro que a gente tinha para comprar mais madeira para fazer um evento para 1.000 pessoas, né? Era 1.000 e poucas 1.000 pessoas. A gente não sabia nem o que levar, a quantidade, a gente não sabia nada. A gente não tinha... E aí a gente topou, sem saber nada. Ele falou, vamos fazer. E aí ele pegou e deu a ficha. Falou, olha, só que assim, são os 30 e poucos maiores chefes do Brasil, de churrasco. Eu nunca tinha ouvido falar de ninguém. O cara vai fazer um troço aqui, o outro vai fazer... E uns negócios fora do churrasco convencional que a gente estava acostumado. Sabe? Uma inventação de moda super legal que hoje... Hoje faz parte do dia Faz a dia de parte vocês. do dia a dia. Né? De qualquer evento mas também. nós estamos falando de 2017, é um tempinho já, né? E a gente falou, não, vamos fazer. E aí tinha que dar uma tábua para cada um de presente. Aí já comeu metade do dinheiro. Daí já foi o dinheiro do plano de saúde de novo. E foi assim. Então a gente costuma sempre dizer assim, isso para os meus filhos, eu falo, cara, isso aqui foi 150 que virou 300, 300 que virou 600, 600 que virou 1.200. Não, a gente teve muita sorte foi também. Virando. Porque a gente conseguiu fazer, né, Rafa? Exato. E as tábuas, aí saiu a primeira tábua que foi realmente a pergunta que você me fez da vírgula, que é a nossa tábua que é a mais conhecida, que é a pistoleira, que eu tenho tatuado no braço, o Rafa tem. A gente tem cliente amigo que já tatuou no braço também, que a gente nem imaginava, e os caras... Tornou-se um ícone nesse quesito. E ela já foi, inclusive, copiada, né? Já foi copiada várias vezes. Copiada. Já participou de um monte de coisa. A gente tem um monte de história da pistoleira. Conta um pouquinho pra gente. Vocês já tiveram no MasterChef, já tiveram em... Nossas tábuas já tiveram em vários lugares. Na Globo, Churrasco do Teló, Bem Sertanejo. Os principais... Documentário da Patagônia. Quando a gente fala assim do universo de churrasco, que a gente fala até que é uma bolha, né? Mas para quem curte o churrasco, todo mundo... a gente é a marca, é o Rafão e o Rafinha, que a gente sempre tenta manter isso junto com todo mundo. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo indica, todo mundo aprova. A gente chama até de Steppen Lovers, assim, que são... Que legal. Esses dias o Teló mesmo estava fazendo um churrasco na casa dele e eu mandei uma mensagem pro irmão dele e falei assim, tá na hora de dar uma lixada nessas tábuas aí. Porque tinham várias ali na churrasqueira dele e todas nossas, assim. Então, eles usam no dia a dia, então a história tá lá. E a tábua para nós, até pistoleira, foi justamente isso. Para nós, a tábua a gente fala que a gente tenta considerar ela como a pedra fundamental do churrasco. A gente tenta se colocar... lógico, né, o protagonismo é a carne, é o churrasco, mas a gente tenta colocar ali que, putz, aquela tábua ali, ela tem uma história, ela tem um porquê, e é isso que a gente tenta hoje fazer, né? Porque o churrasco, ele é isso, né? A gente fala que o churrasco é onde se reúne todas as tribos, sendo a pessoa que gosta de carne ou não, mas ela gosta de churrasco. Pode ser vegano, pode ser da forma que for. E ao redor da mesa de churrasco é onde você se reúne para confraternizar com seus amigos sempre, né? Você nunca, mesmo sozinho, você tá fazendo uma confraternização ali, né? Sim. Então é um momento teu de liberdade. E a tábua, ela tá sempre presente. Então, a gente até brinca, tá no nosso manifesto, que cada risco na tábua é mais um dia de liberdade, porque é mesmo, né? Então... isso é mais uma história para contar. Mais uma festa. E é uma coisa que às vezes a gente nem percebe. A gente faz churrasco em casa, lava a tábua, pendura ela lá e tá nem aí, né? Mas a tábua pra gente, a gente enxerga ela de outra forma. A gente enxerga que ali é um lugar que tá sendo contado histórias, porque cada risco ali é uma história. Tem um dia que vai estar bom, tem um dia que vai estar ruim. Não, e foi legal você comentar a história do manifesto, porque como eu falei no começo do episódio, né? Eu uso a Steppenwood como case nas aulas da pós-graduação. São turmas de recursos humanos, business partner em RH. Legal. E a minha disciplina é comunicação interna. E tem um momento da aula que eu falo sobre tom de voz, né? Que você precisa entender o tom de voz de com quem você vai conversar. E aí entra a Steppenwood. Eu tenho outros exemplos também, mas o exemplo positivo é o da Steppenwood. Legal.
E eu sempre digo assim, a persona, o tom de voz, a gente precisa considerar o jeitão de ser da gente, o jeitão de ser da nossa persona e unir isso, né? Unir essas duas coisas e transformar num tom de voz. E o tom de voz que a gente vê nas redes sociais, no manifesto, em cada post, eu te convido a ir lá no Steppenwood _BR. e dar uma olhadinha nesses textos que tem nas legendas, nos vídeos, porque tudo tem uma característica que é essa aqui, ó. Isso. São vocês conversando com um amigo à beira da churrasqueira, não é isso? Esse foi até um desafio, né, Rafa? Porque quando o Steppenwood, a gente saiu da garagem de casa, a gente começou a evoluir, a gente começou a definir a linha de produtos. Virou adulto, né? Tem que ter contador, tem que ter nota fiscal, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter uma gestão, óbvio, tem que ter. Mas até então, isso era a nossa preocupação sempre, né? A principal era isso, a gente falar. Né? Escrever, bater foto, curtir. Né? Se divertir fazendo aquilo. Sim. Mas quando a gente começou a evoluir, né? A gente saiu de lá, a gente foi pro nosso primeiro outro imóvel, né, Rafa, que a gente estava. A nossa preocupação sempre foi essa. A gente nunca abandonar o nosso tom de voz e nem a gente. Né? Porque... Preservar a essência. Preservar a essência, Porque eu acredito que as grandes marcas, elas foram construídas assim, né? A não ser que você queira montar uma marca pro varejo gigante para vender para todo mundo. O nosso público, ele é todo mundo. Qualquer um pode comprar. Mas as pessoas se identificam muito com a nossa história, com o que a pessoa vê, né? O produto desde do manifesto, desde as identidades, desde os traços, desde a história, né? E histórias para contar, né, Rafa? Sim, porque muitas. Os nossos produtos já tiveram diversos casos que até em churrasco, onde pessoas não se conheciam, por puxar assunto, sabia que essa tábua foi inspirada numa guitarra, numa música, então virou até um assunto do churrasco, assim, que a gente vê, né? Que os caras falam, pô, isso aí quebrou um clima, né? E virou um presente, né? Até foi um negócio de um cliente que falou, virou um presente para você dar para quem já tem tudo. Sim. Porque é um produto que não é todo mundo que tem, né? E todo mundo gosta de churrasco. Então, se você recebe um produto desse como um presente, não tem como não encantar, né? Às vezes pode ser o cara mais rico do mundo. Você sabe que, eu não sei se eu já te contei isso, mas tem um ano, mais ou menos, uma amiga minha da academia, ela me mandou uma mensagem, Vi, eu tô entrando aqui no Instagram, Steppenwood, eu vi que você segue. Você conhece esse pessoal? Eu falei, sim, é do meu primo, da minha família e tal. Aí ela falou assim, porque a gente vai presentear o meu chefe, e ele tem de tudo já, e a gente não sabe o que dá, e alguém sugeriu essas tábuas e eu queria o contato. Legal. Aí eu passei o contato pra... E isso é muito forte, isso aconteceu até com um cliente nosso de Belo Horizonte, que foi o primeiro cliente nosso fora de Curitiba, que era uma loja em Belo Horizonte, e ele viu, achou em algum lugar e fez um pedido. E a gente que fez, eu, Rafinha, lá, lixando aquele... Na época a gente fazia, hein? E embalamos, eu embalei, a gente despachou lá para Belo Horizonte. Quando chegou lá, o cara mandou uma mensagem dizendo que estava errado, que eu tinha vendido um produto para ele e entreguei o outro. Imagine, né? Eram os R$600 que a gente tinha tido de lucro, tava naquela caixa lá, né? Aí eu falei, nossa, não pode, mas como tá errado? Será que a transportadora errou a caixa? Sabe aquele momento de perdi tudo que tinha na vida? Aí eu falei, não, vou mandar uma mensagem. Daí mandei mensagem, cara, mas o que aconteceu? Daí ele falou assim, não, deixa eu ligar pra você aí, o cara falou um troço com você. Daí me ligou, aí o mineirês, né, aquele mineirês gostoso. Ele falou assim, Rafão, vou falar um trem pra você, moço. Você me vendeu o tábua de churrasco, mas você não entregou o tábua de churrasco, não. Você me entregou um presente para dar para aquele cara que já tem de tudo. Isso virou um mantra na nossa cabeça. A gente também não tinha percebido esse tipo de coisa, né? Sim. E assim, a gente fez de tudo para que isso fosse isso, né? Porque tem muito amor, tem muita verdade envolvida, né? Aquilo que a gente já falou, de a gente fazer, a gente cuidar, a preocupação. Então, assim, eu acho que a nossa fórmula principal foi essa, de entregar pro cara como se ele fosse o nosso amigo do churrasco, né? A gente, de presentear o lojista lá, falar pro cara, cara, é isso aqui, olha que legal.
você vender. E aí o cara colocou, e realmente é. Então, assim, a gente tem várias personalidades que têm o nosso produto e várias que são presenteadas. Então, assim, a gente tem grandes produtoras que, o que eu vou dar lá pro cara lá? Tem jogador de futebol. Jogador de futebol, futebol, sertanejo, cantor sertanejo, cantora, ator, enfim, tem um universo, piloto, sabe? Tem tábua que vai para fora, para gente fora daqui. Então, assim, a gente costuma dizer que a gente faz tão bem feito que eu não tenho dúvida nenhuma de entregar para qualquer celebridade. Então, pô, o rei da Inglaterra, o cara, ele tem tábua, mas essa aqui ele não tem. Né? Que legal. E tá baseado naquilo que a gente tá falando do que a gente desenvolveu. Porque, assim, a gente sempre quis fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente começou o que nós vamos fazer? Só a madeira mais legal. Fomos buscar a madeira mais legal. No detalhe, sabe? A gente foi lá assim, puta, madeira. O que é considerado uma tábua boa? Fomos falar com um cuteleiro, né? O cara, ele falou, a madeira, ela não pode ser tão dura que estraga o fio da faca, não pode ser tão mole que... Pô, então a gente foi atrás de dureza de madeira. A gente foi descobrir qual a madeira que estava naquele nível de dureza. Então, assim, por mais que a gente não conhecesse, a gente foi a fundo, a gente vai no detalhe. A gente faz com muito cuidado, né? O tipo de acabamento que a gente dá, o tipo de tratamento que a gente dá, o tratamento todo é natural. A gente foi desenvolver esse tratamento, fomos falar com o engenheiro químico, natureba, não sei o quê. Qual é o produto natural que é antifúngico? É esse. Vamos testar, mandamos fazer um produto, mandamos fazer um laudo, sabe? Então, a gente tem todo um cuidado ali no produto. Então, assim... É um produto para dar para todo mundo e fazer bonito. Sim. Né? Porque a pessoa que recebe... Tem muito cliente da gente que fala assim, que é mais legal dar do que ganhar teu produto. Tem vários que não tem. Que eles não têm. Falam, cara, mas é tão legal de dar o teu produto que não tem erro. Hora que eu dou pro cara, o cara... E aí vem uma outra vírgulazinha que tem, quando a gente fala da voz da marca, que são os pormenores da coisa. O produto é tão bem feito que as pessoas que compram, que ganham, principalmente as que ganham, não usam. Porque viram um ícone de decoração, alguma coisa ali para colocar na churrasqueira. Ciúme, uma dosinha de estragar. De estragar e tal. E a gente fala assim, Isso cara... foi um desafio, né? Esse é um desafio. Porque assim, cara, use. O produto é tão bom, você não vai ter problema. Use, bote para jogo. Sim. E aí que a gente começou a falar pro cara, não se prenda ao item, né? Porra, põe ele, porque ele é para ser riscado. Sim. Né? Que cada risquinho desse Tá lá no manifesto. Tá no manifesto. Cada risquinho desse aqui é uma história, cara. É uma churrascada que você fez com teus amigos, com a tua família. É um momento de celebração, né? Porque na nossa casa, o churrasco, a gente... resolvia problema e causava vários, né? Mas a mesa do churrasco é essa, né? Igual a mesa, né? A cozinha do mineiro é isso, tal. Aqui no sul tem muito forte isso. Então, a gente fala muito do corte sem dó também hoje, que é pro cara cortar mesmo sem dó, é para riscar, tá? E os caras não cortam. Não cortam. Olha. O cara que ganha... Esses dias foi um casal lá, eles foram almoçar, daí lá no nosso espaço, não sei o quê, e aí conversando, o cara falou, cara, é aqui que vocês fabricam? Eu tenho uma tábua de vocês. Daí a mulher dele falou, tem e não usa. Com aquele pesar. Ele falou, não usa e ele não vai gostaria de usar. Ele falou, não, e não vai usar, né? Então, a partir disso, a gente começou a enxergar que é muito além, tá muito acima... de uma simples tábua. Sim, de uma utilidade. Né? Essa voz nossa que você está falando, eu acho que a gente conseguiu transmitir isso para todo mundo no que a gente acha que é realmente, entendeu? Ela lá no nosso manifesto fala de várias coisas. Inclusive, quem escreveu o nosso manifesto é um escritor fantástico, amigo nosso, que é uma história muito interessante também, como surgiu o manifesto, né, Rafa? Foi um dia daqueles, né, para escrever, onde a gente foi falando justamente isso, o que representava para nós o churrasco, né, além da carne, da faca e da tábua, o que era o churrasco. E aí saiu o manifesto. Que legal. Bom, e essa história, além de todas as vírgulas que o próprio empreendedorismo traz, que vocês já falaram de várias aqui, trouxe mais uma vírgula, né? Então, você comentou que vocês saíram da garagem, foram para um local que eu conhecia ali, e foram agora para um novo local que eu não conhecia ainda, um novo espaço. Precisando ir lá conhecer a gente. Preciso. Sim, o Fernando tem me cobrado, porque ele encontra com você no correio. Encontro com ele e falou, tá devendo, daqui a pouco eu te cumprimento mais, cara.
E aí que veio o Graneiro Rebelde. O Graneiro Rebelde, O Graneiro Rebelde é um novo projeto nosso, né? Que a gente tem a fábrica. E dentro da fábrica a gente quis sempre... Nosso sonho era montar um showroom para vender os nossos produtos, né? Para ter uma loja. E aí a gente construiu, né? Um espaço que parece um celeiro, que parece... Sei lá, não tá muito, muito claro o que ele vai... Mas era isso que a gente queria. Desde o começo era exatamente isso que a gente queria. E a gente montou o espaço de showroom. E dentro desse showroom a gente tem todos os produtos e um local de experiência, né? Então lá a gente hoje tem a gente agregou produtos de churrasco, no universo de churrasco, produtos não que a gente só gosta, tábua, de outras marcas de legais, outras marcas legais, de profissionais legais, isso, que a gente gosta, sabe que o que tem a mesma essência, a gente trouxe para dentro. E ali a gente botou toda a nossa cara ali dentro. Então ele chama Graneiro Rebelde, que graneiro em espanhol é celeiro. E rebelde é como se fosse um celeiro de rebeldia. Então ali dentro a gente juntou todas as rebeldias do homem, né? Que eu falo assim, de hobbies de homens. Então tem churrasco, tem futebol, tem moto, tem carro, tem coisas que a gente gosta. Sim. Então você entra lá dentro do espaço, você vai lá conhecer, já tá feito o convite agora, né, ao vivo. Tem que cumprir. Não dá mais pra fugir. Então lá tem a nossa cara. Então ali é um espaço legal para receber amigos. A gente quis montar isso. E lá a gente tem a operação, sextas e sábados abertos ao público, né? E fora isso a gente faz eventos corporativos. Mas o espaço é esse, né? O Graneiro Rebelde... eu acho que a gente... Ali tá começando mais uma vírgula, que a gente tem muita ideia, né, pro graneiro. Sim. E acabou que o Graneiro Rebelde meio que o espaço se transformou no todo, assim. Você não consegue identificar o que é Stepwood, o que é Graneiro Rebelde dentro do mesmo espaço. Você porque tá as coisas se conversam. E as madeiras estão do outro lado ali. Então, quer dizer, são dois barracões, você tá almoçando, comendo e tá vendo uma marcenaria. Sim. Esses dias a gente fez um evento, botamos um músico para tocar dentro da marcenaria. A gente perguntou pro cara, você já é rodadinho, né? Ele falou, bastante. Eu falei, você já tinha tocado uma marcenaria? Ele falou, nunca. Não, e a marcenaria acabou que a gente, dentro da marcenaria, a gente transformou a marcenaria, parece num faroeste, né? Porque cada máquina, elas são isoladas em baias e a gente fez assim mesmo, de prisão, tudo escrito dentro. Então virou meio que um negócio temático, assim. Que legal. E se conversam totalmente, porque é um lugar para você ficar à vontade, né, Rafa? Amigos. E ali era uma extensão disso tudo que a gente estava falando. Então a gente sempre produzia tábua e a gente ficava curioso também, né? Mandava para casa do cara e as primeiras não, volta e meia a gente manda uma tábua, a gente fala, ai queridinha, para onde você vai? Será que vão fazer churrasco em você? O que vão fazer em cima de você? E a gente não se importa se o churrasco mal passado, bem passado, é bom ou ruim, não importa. Você é vegano, não tem... A gente não entra nesse método, a gente só quer que façam, se reúnam, chama a galera. Use, né? Use, puta, liga para aquele amigo que faz tempo que você não liga, tem um pretexto. Né? A família da minha mulher é assim, eles compram cortina, é churrasco para comemorar uma cortina na casa do cara. Então tudo é pretexto, né? Então assim, era a mesma coisa. E lá o espaço era uma extensão da gente dizer o seguinte, puta, além disso que a gente tá falando, é isso que a gente faz, né? É isso que a gente acha que é legal. E lá você vai ver todas as tábuas funcionando. Porque elas estão ali, às vezes até tá saindo da fábrica, a gente tá produzindo e servindo em cima daquelas tábuas para as pessoas comerem. Então é bem legal, né? Porque você vê as pessoas veem que realmente é para cortar, veem, puta que legal, como é que fica bonito em cima, a carne fica bonita em cima. Fica instagramável. Isso, é isso que é o termo, porque né? Tem muita coisa, a gente fez assim, por exemplo, a gente queimou, né? A técnica de queima, o Rafa, na faculdade tinha a técnica que chama Shosujiban, existe um outro nome também, mas o mais comum, que é uma técnica de queimar a madeira. Só que isso funciona muito bem lá no Japão, a gente com uma técnica oriental. De preservação de madeira, mas as madeiras lá são mais moles. Então você queima e põe na fachada e fica lá nas tábuas. Isso eu tô falando de produto, né? E o espaço era a gente trazer também as pessoas para viverem isso, né? Não é somente, fez com cabo de resina, que lindo, maravilhoso. Não, é lindo, maravilhoso. Mas, cara, olha como é legal usar ela, né? Olha como é legal sentar com teu amigo. Vai fumar um charuto, agora a gente tem uma tabuinha para charuto. Pô, põe a tabuinha de charuto, fuma um charuto, teu amigo... Em vez de guardar, ponha isso, né? Sim. Use isso. Sim. Porque ela é um elemento ali, ela é coadjuvante na conversa de vocês, num dia de vocês que pode ser um dia inesquecível. Então, o espaço todo é isso, que para nós isso é muito forte.
Muito legal. Isso é muito forte para nós. A gente está chegando já no final da nossa conversa, mas eu quero fazer uma pergunta. Foi rapidão, hein? Foi, né? Voa. Nossa senhora. Nossa Falei próxima convidada já tá Mais ali, ou ó. menos. Bom, se vocês pudessem voltar no tempo, lá em 2017, quando tudo isso iniciou, qual seria o conselho que vocês dariam para vocês mesmos nessa jornada que estaria se iniciando? Mais pisca pra esquerda. O conselho que eu daria para mim mesmo é que eu demorei demais. Sabe? Então, assim, daqui para frente eu não demore tanto para dar o pisca, né? Porque a gente se prende a um monte de coisa Sim. E hoje hoje a gente tem um pisca para direito todo dia. E não tenha medo de oferecer teu produto pros teus amigos, porque a gente tinha vergonha. Exatamente. É. Quem começou o nosso negócio foram amigos que viraram clientes, e hoje o que a gente tem é uma legião de clientes que viraram grandes amigos. Muito. Que legal. Muito, Então hoje o nosso negócio é baseado nisso. O nosso negócio é vendido por amigos, né? A gente faz alguma coisa, mas a gente também não tem expertise toda. Mas a expertise toda nossa é nisso. Os nossos amigos hoje são os nossos maiores vendedores. E vendem com o maior prazer, adoram vender gente. E Rafa, fazendo também, antes de terminar, a gente queria entregar um presente pra você. Ai, meu Deus. A gente preparou uma tábua que é um lançamento nosso aqui pra você de presente. Lançamento ainda? Lançamento. Tem mais um presente ali, cadê o Francisco? Tem mais um? Tem mais um. Gente, pode entrar aqui, Pode Chico. entregar aí, Chico. Esse aqui é o nosso boné do nosso espaço do graneiro. Ah, vocês já sabem quem vai usar, né? A gente já Vocês sabe. já estão ligados quem vai usar o boné, Tem o bonézinho né? do graneiro, tem uns adesivos aqui Deixa eu dentro, abrir isso enfim. aqui que eu quero ver. E tem uma tábua que a gente fez, que é lançamento, é o último lançamento nosso. Ai, Deixa eu te gente, ajudar aqui, olha dá só, licença. vem. Que chique esse negócio. Acho que melhor você... É, aqui, ó. Ou quer que eu abra aqui? Ai, meu Deus, não queria rasgar. Ai. Não tem problema. É um Olha. lançamento nosso, Olha isso, gente. Ela é pesada. bem pesada. Que é o último Explica lançamento a nosso, que é inspiração. Angus Young. Essa é a inspiração na guitarra do Angus Young, do AC/DC. Então, é uma tábua de presente pra você. É o último Muito lançamento obrigada. nosso. Faço Parabéns. muito churrasco, queijos, o que vocês gostarem, veganos. Então eu já vou te dar um spoiler. Vai. A gente tá de mudança e vai pra casar. onde a gente vai ter churrasco. Aí Então, sim. Aí sim, quero ver muitos riscos. E aqui é um adesivo, é eu e o Rafão, pequenininho. Ai, gente, adorei. Muito bom. Tinha que conseguir mostrar. É, eu e o Rafão no adesivo. E tem aqui também, o que é isso aqui? É pra cuidar da... Isso é Isso, a uma cera cera. que a gente falou da manutenção dela, que todas elas vão. É uma cera de abelha, óleo de alecrim, é tudo natural. Serve para fazer a manutenção, hidratar. E depois que usou, passa, ela tá sempre nova. Isso foi É o desenvolvido tal pela gente. do fazer o melhor O melhor. que vocês puderem fazer. É o Isso. capricho, que É é o uma capricho. premissa da Texto também. É. E deixa eu te contar, esse cara aqui que criou a logomarca da Texto. É verdade. Tamanha criatividade. É verdade. E eu Um usufruí orgulho, disso. Usufruí e uma disso. honra. Gente, Orgulho e uma honra. muito obrigada mesmo por vocês terem Isso foi um vindo. prazer, uma Um alegria. prazer. Eu uma quero alegria. oferecer para vocês um girassol, Obrigado. que é o nosso símbolo aqui do vírgula. Obrigado, Por quê? obrigado. Por quê? Porque vocês que brilham aqui Muito e a história obrigado, de vocês obrigado. com certeza Obrigado. trouxe pra gente muita legal. coisa boa. Obrigado. Então, obrigado muito pelo carinho. obrigada por terem vindo. Fico feliz demais por estarem Nós aqui. também. Obrigado, nós pela também. Pela oportunidade, foi um pelo prazer. carinho. E se tiver um tempinho a mais, a gente adora conversar, você sabe. Sei. Depois pode tirar o microfone também, né? A gente fica até amanhã. papeando. Eu sei, hoje não tem cerveja ali no não, Ainda daí- bem. Daí a mistura é explosiva. Senão ia dar problema. Não, daí além Senão de ia ter que conversa tem deixar, dança. ensinar a gente ali a mexer ali dentro. Ali, Deixa o Cuidado. arroba de vocês aí pra gente. O arroba da Steppenwood é arroba Steppen com 2 P's, Wood, de madeira, né? É underline BR e arroba Graneiro Rebelde, tudo junto. E, Rafão? Ai. O meu particular? Você passou ele pra mim. Passei? Passou. É, O meu é simples, Rafão, underline Rodrigues, né? underline Rodrigo. Rafão, underline Rodrigues. Isso Isso aí. aí. Você viu que eu Isso. sou inteirado nas mídias sociais. É.
Muito obrigada, Obrigado. viu? Que isso. E você, se ainda não segue o Vírgula no Spotify, no YouTube, no Instagram, tá perdendo tempo. Até a próxima vírgula.